Olá, classe, tudo bem com vocês? Você já entrou no Google Word? É tão bacana esse site. Veja aqui como se escreve. Para depois você entrar. Você pode visitar a cidade que você quiser, em qualquer lugar do planeta Terra. Muito bacana, muito bonito. Você vem aqui nessa lupinha e você escreve aqui. Eu vou escrever Rua Quintino Bocaiúva, né? Aqui em Jaú, eu já tinha escrito, tá? Olha, ele vai aproximando, aproximando, aproximando. Olha que legal. E chegou aqui na Quintino Bocaiúva número 3. Que lugar é esse? É o Colégio Academia, né? Então, vendo aqui, ó, o Rio Jaú passando na frente, né? E o nosso colégio, aqui a rua lateral e aqui subindo a Quintino Bocaiúva. Muito legal, né? Vamos tentar aproximar um pouco. Às vezes, com o aplicativo ligado, não fica tão fácil de usar, tá? Vamos lá? Olha, aqui a rua lateral, ele está mostrando ali o colégio, a escola Girassol. Vamos ver? Então, ele vai nos levar. Olha em 3D. Vamos ver se ele traz aqui. Rio Jaú, e olha só onde a gente veio parar. Só faltava aparecer o Paulo aqui na frente, né? É muito legal esse aplicativo. Olha só, a esquina do nosso colégio. Que legal. A gente pode, inclusive, caminhar ao Rio Jaú. A gente pode, inclusive, caminhar pela rua e seguir em frente, né? Caminhar pelas ruas de Jaú, você pode encontrar a sua casa, né? É só você colocar aqui na lupinha o seu endereço, tá bom? E depois você pode ir navegando. Olha aqui, a loja vizinha, né? Vamos colocar mais para frente. Lavacar. Vamos aqui mais para frente. Você vai olhando, olha. É como se a gente estivesse passando de carro aqui. Muito legal, né? Agora, vamos procurar nos afastar um pouco da cidade? Vamos ver. Não aproximei muito, eu quero o contrário. Olha só, Jaú, vista de cima. Estão vendo a cidade, as ruas, né? As casas. Essa é a zona urbana, né? Onde as pessoas moram, onde há o comércio. Se a gente afastar mais e mais e mais, a gente vai ver Jaú bem de longe e a gente vai conseguir ver o entorno da cidade, né? Toda essa faixa verde que tem ao redor da cidade, né? Olha aqui, ó, a cidade vai ficando pequena, né? E aqui em volta a zona rural, onde estão as fazendas, os sítios, né? Quando eu me mudei para Jaú, há 27 anos atrás, 26, a cidade era bem menor, bem menor. Jaú está crescendo. Não é uma cidade grande, também não é uma cidade tão pequena, né? No nosso país, as 4 maiores cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília
e Salvador, né? São Paulo, a capital do nosso estado, é a maior cidade do Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre as cidades, né? Porque lá em história a gente viu que as pessoas no começo moravam nas fazendas, a população era rural, né? E hoje em dia a gente sabe que a cada 10 pessoas, 4 moram na zona rural. Os outros 6 todos moram na zona urbana. Então, vamos conhecer um pouquinho disso lá no nosso livro interativo. Vamos pegar a nossa apostila e abri-la juntos aqui. Pegue lá enquanto a minha vai abrindo. Quando a gente está com o aplicativo da filmagem aberto, ela demora um pouco mais, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E nós vamos ver aqui como as cidades cresceram a partir de 1950. A vida na cidade mudou, né? A gente viu que quando foi a descoberta do ouro, muitas cidades se formaram, né? Mas eram pequenas, eram cidades, eram praticamente vilas, né? E como que se deu esse crescimento das cidades? Então, vamos na página 24 da nossa apostila. Vamos lá? O crescimento das cidades. Com a diversificação da economia brasileira, principalmente a partir de 1950, foram criadas novas oportunidades de vida nos centros urbanos, ou seja, começaram a surgir as indústrias, né? E então novas oportunidades de trabalho surgiram, tá? A partir da década de 1950, grande parte das pessoas que viviam no campo migrou para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O cotidiano nos grandes centros urbanos não era fácil. Muitos tiveram de morar em regiões afastadas. Como que a gente chama essas regiões afastadas? Periferia, né? Não deu. E em morros e beira de córregos. A maioria das moradias, das casas, das residências eram precárias, não tinham rede de esgoto, nem água encanada e nem luz elétrica. Infelizmente, até hoje no Brasil, há muita gente vivendo ainda sem rede de esgoto, sem água encanada e até sem luz elétrica. A maioria das pessoas viviam no campo, não tinha acesso aos estudos e acabava recebendo baixos salários, trabalhando na construção civil, em serviços temporários ou como vendedores. Apesar do crescimento econômico e da modernização do país, a qualidade de vida das pessoas não melhorou de maneira equivalente para a população. Nós vamos ver aqui na nossa apostila que um gráfico aqui que vai mostrar para a gente a população rural com a cor laranja e a população urbana de cor verde. Então, se a gente olhar aqui em 1950, a gente vê que a barrinha da população rural era bem maior que a barrinha da população urbana, né? Olha, por volta de 65% da população vivia na zona rural e apenas 35%, 37% da população vivia na zona urbana. Essa diferença foi diminuindo a partir de 1950, e quando foi 1970, essa situação já tinha se invertido, né? A maior parte da população estava na zona urbana, vivendo nas cidades, foi em busca de emprego nas indústrias, no comércio, né?
e de melhores condições de vida, escolas melhores para os filhos, proximidade com o comércio, né? Muita gente, inclusive em 1970, vivia nas cidades, morava nas cidades e trabalhava no campo, né? O que foi depois também mudando ao longo do tempo. Hoje são poucas pessoas que trabalham na zona rural. A maior parte vive e trabalha na zona urbana, né? Vocês têm aqui algumas questõezinhas para responder. Em quais anos a população rural brasileira era maior do que a urbana? Bom, aqui nós só temos 3 anos sendo mostrados nesse gráfico, né? E a gente sabe que então aqui a população rural, tanto em 1950 como em 1960, era maior, né, do que a população rural. E a partir de que ano a população urbana brasileira passou a ser maior? A partir de 1970, né? E por que que a maior parte da população passou a viver em cidades? Muito bem. As pessoas que viviam no campo, elas não tinham terra e não conseguiam manter a lavoura. Elas, na grande maioria, eram empregados, né? E eles mudaram para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de proximidade com o comércio, com a escola, né? Infelizmente, como a gente pode ver aqui, o crescimento das cidades não foi planejado, né? Então, muitas pessoas foram morar na beira de rios, sem encanamento, sem esgoto, né? Sem condições ideais, né? Muito bom. No seu livro interativo, você vai encontrar esse botão aqui, que quando você apertar, você vai assistir um audiovisual sobre a desigualdade territorial na oferta de luz, água e esgoto. E você vai ver ao longo dos anos, então aparece aí os anos, desde 1970 até 2010, o quanto que da população que tinha água, luz, gás, coleta de lixo, né? E você vai perceber a desigualdade que existe entre as regiões brasileiras. A região sudeste e a região sul são as regiões mais bem estruturadas, que oferecem água, esgoto, luz, a sua população muito mais do que as regiões norte e nordeste. Há uma desigualdade. E mesmo dentro dessas regiões também há desigualdade, né? O rico que mora num terreno enorme, tem água, luz, encanamento, né, iluminação, e o pobre que mora num barraquinho pequeno, numa favela, numa comunidade, ele não tem água encanada, não tem esgoto. É uma desigualdade grande que ainda hoje a gente pode ver nas cidades, e devido a esse crescimento desordenado das cidades, não planejado, né? Na tarefa de hoje, você vai fazer uma pesquisa sobre a capital do nosso estado, São Paulo, a maior cidade do Brasil. E você vai então pesquisar e enviar para a professora em nova entrega. Siga no roteiro todos os itens que essa pesquisa deve conter, ok? Obrigada. Até mais.